Pronto, agora sim, recebi a confirmação de que a aula está sendo gravada. Olá, pessoal, boa tarde a todos presentes nessa aula de hoje. Nós vamos agora entrar... Uma porta batendo aqui. Nós vamos agora entrar no novo conteúdo relacionado à nossa disciplina de rede de distribuição, que diz respeito aos aspectos construtivos das redes de distribuição de energia elétrica. Esta é a disciplina de rede de distribuição do S4, técnico em eletrotécnica, e FCE Campus Cedro, Ceará, Brasil, semestre 2020.2. Na aula passada, nós encerramos falando sobre aqueles aspectos, aquelas classificações, aquelas configurações possíveis nas redes de distribuição primárias. A gente ainda vai falar mais na frente sobre redes de distribuição secundárias. Mas nas redes de distribuição primária, nós vimos que a gente pode encontrar as redes radiais simples, que são aquelas constituídas por uma linha-tronco e derivações com ramais protegidos por chaves fusíveis, e ao longo da rede, chaves seccionadoras distribuídas para que se possa desligar a rede de maneira a se fazer desligamentos para manutenção. A gente também viu que as redes primárias radiais também têm a possibilidade de se interligar com outros circuitos de média tensão através dos encontros de alimentadores, as chamadas chaves seccionadoras, que são interligadas normalmente abertas entre dois circuitos diferentes, que permite a transferência de bloco de carga de um circuito para outro. E aí essa configuração a gente denomina de rede radial primária com recurso ou socorro. E também na aula passada a gente viu a rede radial primária com primário seletivo. É aquela situação em que eu tenho uma carga sendo suprida por um circuito duplo, onde, faltando energia em um dos circuitos, eu ligo a carga em outro circuito, e isso só se é possível graças à presença de uma chave de transferência automática que permite essa alternância entre um circuito e outro. Pois bem, vistas estas partes, estas características possíveis das redes de distribuição primária, eu quero agora tratar com vocês sobre os aspectos construtivos dessas redes de distribuição primária. Desde o início, eu sempre venho observando para vocês que a construção das redes primárias de distribuição de energia elétrica e também secundárias, as redes aéreas, né, constitui basicamente de 3 elementos. São os postes, os isoladores e os condutores. Os postes em uma rede aérea, obviamente, vão ter a função de dar esta distância ao solo e também que esteja longe do alcance de terceiros, de outras pessoas, de outras estruturas, de outras construções, a própria rede, a rede propriamente dita. Esses postes, eles podem ser feitos, né, construídos em vários materiais, formatos, alturas e etc. Agora, dependendo do material que o poste é fabricado, na grande maioria das vezes ele conduz corrente elétrica, é feito de material condutor, ou seja, principalmente o concreto armado em estrutura de aço. E para que não haja a passagem de corrente elétrica, né, por estas ferragens, por estes postes, nós fazemos utilização dos isoladores, né? Os isoladores são construídos, obviamente, em material isolante e tem a função justamente de separar a rede elétrica, os condutores, o material condutor, aquelas partes que devem conduzir corrente elétrica, das partes que conduzem, mas não devem conduzir corrente elétrica. E, por fim, o terceiro elemento, e um dos mais importantes em uma rede elétrica, são os próprios condutores. E existem vários tipos de condutores, né, de cobre, de alumínio, e variação entre esses dois materiais e ligas feitas a partir desses materiais que são utilizados nas redes. Também a classificação de acordo com a bitola desses condutores, né, a sua capacidade de condução de corrente elétrica. O mesmo raciocínio para os isoladores, tá? Existem isoladores de vários tipos, tamanhos, classificações, materiais e etc. E nós vamos falar de cada um deles no decorrer da nossa disciplina, iniciando com os postes. A nossa aula de hoje vai ser dedicada para falarmos exclusivamente, né, sobre os postes utilizados possíveis, que podem ser utilizados nas nossas redes de distribuição de média tensão. Os postes são classificados de acordo com a sua capacidade e altura. A capacidade eu posso também substituir pela sua resistência nominal, pela sua resistência ao esforço físico, pelo esforço físico que esse poste pode suportar. E também
com relação à sua altura. É um fator muito importante a ser observado ao se escolher um poste numa rede de distribuição de energia elétrica. O seu comprimento, a altura que ele vai oferecer para distanciar os condutores em uma rede aérea do solo. Mas não somente isso, né? Os postes também podem ser classificados, divididos com relação ao material de que ele é feito, né? O principal material utilizado, principalmente aqui na nossa região, é o poste de concreto armado, feito de concreto, né? Construído em uma armação de ferro, né? Em uma armação metálica. Há também os postes de madeira, não tão usual aqui na nossa região, mas determinadas regiões, determinados países, eles optam pelo poste de madeira, e aí não é qualquer madeira, né? Tem que ser uma madeira trabalhada, resistente às intempéries, etc. E outro material que tem sido utilizado também, mais recentemente, são os postes construídos em fibra de vidro, né? Postes que são relativamente mais leves, né? E que, pelo menos até mesmo na Enel, existem alguma previsão de sua utilização nas redes em determinadas situações, em situações específicas, justamente devido às suas características. Há também postes de metal, né? Então, esses são os principais materiais que a gente vai encontrar de construção dos postes, né? Concreto, madeira, fibra de vidro e metal. A gente também pode classificar os postes em relação ao seu formato de construção, né? Sendo que os dois mais utilizados é o de formato duplo T e também os postes tubulares, né? Tem o formato cilíndrico, o poste redondo, digamos assim, né? Então, o poste tubular e o poste duplo T. O poste duplo T, ele vai ter um formato de um trilho duplo, ok? E aí a gente também fala do outro formato que tem, postes em formato de trilho. Então, um poste em formato de trilho, ele vai ter esse perfil aqui, ó. Vou desenhar aqui o perfil de um poste em formato de trilho. Você pegar o poste aqui, né? E cortá-lo ao meio, vai ser esse perfil que a gente vai visualizar. Um poste tubular, na verdade, o poste tubular vai ter esse perfil aqui, ó. Geralmente eles são ocos, né? E aí, se você pegar um poste tubular e cortar, semelhante ao que eu fiz aqui, né? Ele vai ter esse perfil. E o poste duplo T? Um poste duplo T vai ser tipo um poste em formato de trilho, só que dobrado, né? Vocês podem verificar que se eu cortar o poste ao meio, semelhante ao que eu fiz aqui, eu vou visualizar esse tipo de perfil, certo? No meu poste. Bom, e esse aqui é o poste padrão, utilizado pela Enel. É aquele poste feito em concreto armado, do tipo duplo T. Se fosse para a gente desenhar, né, ele teria mais ou menos este formato aqui. Ó. Por que ele chama duplo T? Porque ele tem uma face, que a gente chama de face das gavetas, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, né, que quando cortado ao meio, ele vai apresentar justamente esse perfil. Então, mais aqui para baixo, o poste ele vai ter tipo essas gavetas assim. Acho que não ficou mal desenhado, mas é mais ou menos isso. E quando a gente corta, ele vai apresentar esse perfil de duplo T, tá certo? Bom, essa tabelinha que eu trago aqui para vocês é a tabela dos postes padronizados utilizados pela Enel aqui no nosso estado, tá? Aqui na concessionária do nosso estado. Retirado de um critério de projeto, de um padrão de estrutura da Enel. E aí a gente pode ver que a nossa tabelinha está dividida em 4 colunas. Na primeira coluna, eu tenho a informação, eu tenho os dados sobre a altura dos postes. Na segunda coluna, eu tenho o tipo de forma que foi utilizado para fabricar os postes. A gente não vai se deter muito nessa segunda coluna. Na terceira coluna, a gente tem a resistência nominal que esse poste suporta, dado em decanewtons. É o esforço físico que esse poste suporta em decanewtons. E na quarta coluna, nós temos a indicação aonde esses postes são aplicados. Da tabelinha aqui, a gente pode deduzir, portanto, que os postes utilizados nas redes de distribuição da Enel são postes que vão de 9 a 12 metros.
Por quê, professor? Justamente por causa disso, ó, RD. Ó. Onde tem RD, é onde esse poste é utilizado. Ou seja, em redes de distribuição. Quais são, então, os postes possíveis, as alturas possíveis de postes utilizados pela ENA nas redes de média tensão, nas redes de distribuição? 3 alturas possíveis, né? O poste de 9 metros, o poste de 10 metros e meio e o poste de 12 metros. E cada um destes postes, né, vai ter uma variação aqui no seu esforço físico. Então, eu vou ter postes 159, eu vou ter postes 309, e eu vou ter postes 609. Quando eu digo que um poste é 609, o que é que isso significa? Significa que é um poste que tem uma resistência nominal de 600 decanewtons e 9 metros de altura. Da mesma maneira, o poste de 10 metros e meio, eu vou ter a possibilidade do poste 150-10, do poste 310, do poste 610. Tá? O poste 1010, ele é mais utilizado, ele está mais destinado para ser utilizado em subestações, tá certo? Mas o 2010 é possível também encontrarmos, utilizarmos nas redes de distribuição. Com relação ao poste de 12 metros, nós teremos o 312, nós teremos o 612, 1012, 2012 e o 3012. Tá? Esses postes mais grossos, né, vão ser utilizados em situações em que eu tenha mais peso na minha rede, né? Postes mais grossos, não, com uma resistência nominal maior, né? Postes com resistência nominal maior, eu vou utilizar nas situações em que esse poste precisa suportar um peso maior, como, por exemplo, de um condutor que tem uma bitola maior, ou de um condutor que tem um grande vão, né, uma grande distância de um poste para outro, e aí ele segura mais peso, né, e aí eu vou precisar de um poste mais grosso. Poste de 9 metros, né, o mais comum é o 309, tá? É o mais utilizado dentre eles. Mas, é claro, existe o 159 e o 609 também. O de 10 metros e meio, a gente vai encontrar mais comum, o 300 e o 600. Isso não significa dizer que os outros também não são utilizados, mas são os mais comuns que a gente vai encontrar nas redes. O de 12 metros, o 300 e o 600, tá? Isso também não significa que outros postes não serão encontrados em outras redes. E aí a nossa tabelinha também traz outras informações. Ó. As linhas de distribuição de alta tensão, por exemplo, que são aquelas linhas de 69 kV, que a gente já viu em outra aula, linhas de 69 mil volts, o poste mais baixo que ela utiliza vai ser o de 14 metros, né? Justamente porque eu vou ter uma rede com uma tensão maior. Uma rede que tem uma tensão maior vai exigir uma distância, um distanciamento maior para o solo e para outras formas de contatos que possam haver. Então, logicamente, eu vou precisar de postes mais altos. E nas linhas de distribuição de alta tensão, o mais baixo possível é o de 14 metros e o mais alto possível é o de 23 metros. A gente pode ainda encontrar outros postes menores lá no início da nossa tabela, né? Um poste de 7 metros, por exemplo, aqui, ó, que aqui recebe a denominação de poste de jardim, mais comumente chamado de poste de jardim. Esse poste ele vai ser utilizado em situações onde a distância do poste da concessionária para a unidade consumidora ela for maior que 30 metros e menor que 40 metros. Nesse caso, eu tenho que ter uma altura suficiente do ramal de ligação entre o poste da concessionária e a unidade consumidora. E aí, nesse caso, eu vou precisar, né, desse poste para dar essa altura, né, tendo essa altura, tendo essa distância entre 30 e 40 metros. E o poste de 7 metros vai me fornecer essa distância. E aí, os postes de 6 metros e 4 metros e meio são utilizados, né, também em subestações. Vocês podem estar se perguntando, mas, professor, postes tão baixos assim, utilizados em subestações? Sim, a subestação, diferentemente das redes de distribuição, é um ambiente controlado, onde só quem tem acesso são pessoas, né, que estejam autorizadas e têm a formação necessária e sabem o que estão fazendo lá. Então, lá a gente vai encontrar redes de 13.800 volts, redes de 69 mil volts, que qualquer pessoa pode ter acesso dando um pulo, por exemplo, né? Mas é claro que as pessoas que estão lá sabem o que estão fazendo
e não vão fazer esse tipo de coisa. Então, eles utilizam esses postes mais baixos para colocar equipamentos também de uma maneira mais baixa, reduzida e etc. Tá? Mas nós vamos focar, nós vamos direcionar o nosso estudo dos postes a estes três principais aqui, ó, o de 9, 10,5 e 12 metros, tá? Uma observaçãozinha aí, né, que eu trago para vocês. Esse esforço que é dado em decanewtons, tá? Ele se refere a uma medida de força, ok? Decanewtons. 1 decanewtons é igual a 10 newtons, tá certo? Assim como 1 decagrama é igual a 10 gramas, ok? A gente pode, para ter uma noção, né, de como é que, de quanto peso, né, de qual é a força que esse poste suporta, fazer uma relação com a unidade quilograma, tá? Que é a unidade de massa, não é a unidade de força, mas que a gente geralmente associa, né, massa, peso, dado em quilogramas, né? E aí, para a gente ter uma noção, é como que se um poste de 600 decanewtons suportasse, né, um esforço de 60 quilogramas, força, de 600 quilogramas, tá? 600 decanewtons, 600 quilogramas. Mas, repito, né, se um professor de física viu um negócio desse, ele vai, né, dar um pulo da cadeira, porque quilogramas não é unidade de esforço mecânico, quilogramas não é unidade de força, quilogramas é unidade de massa. Mas eu trago essa comparação apenas para que vocês possam compreender. E o balãozinho de baixo traz a conclusão do que eu já trouxe para vocês. Acima podemos, então, fazer uma lista de postes disponíveis para serem utilizados pelos projetistas. Poste 159, 309 e 609. De 10 metros e meio, 150, 300, 600, 1.000 e 2.000, 10,5. E postes de 12 metros, 300, 600, 1.012 e 2.012. Lembrando que esta indicação que vocês estão vendo aqui, ó, o esforço barra a altura do poste, né? Essa barra aqui não tem o sentido de divisão. Não é que eu estou dividindo 150 por 9. Eu poderia substituir essa barra por um traço, né? Ou por um espaço, 150 espaço 9, 150 traço 9, 150 barra 9. Toda vez que eu vi num projeto essa indicação, 612, por exemplo, o que é que significa 600 barra 12? Significa que eu estou falando de um poste de esforço 600 decanewtons, que tem 12 metros de altura. Além dessas alturas padronizadas, tá, nas redes de distribuição, a gente vai encontrar outras alturas, mas não exatamente para distribuição de energia elétrica, mas sim para a iluminação pública, tá? Na iluminação pública, a Enel prevê ainda estas alturas aqui possíveis de postes. 12, que a gente já viu que tem, mas também 14 e 17, que são utilizados lá na linha de distribuição de alta tensão, também podem ser utilizados na iluminação pública, tá? Agora vamos analisar aqui onde é que cada um destes postes são utilizados. O de 9 metros, 10 metros e meio e o de 12 metros. Veja só, iniciando aqui pelo poste de 9 metros. Onde é que o poste de 9 metros pode ser utilizado? Ele pode ser utilizado em uma rede de média tensão? Não, ele não pode ser utilizado em rede de média tensão, ok? Então, tem 13.800 volts na rede, é uma rede de média tensão, eu não posso utilizar um poste de 9 metros. E onde é que ele vai poder ser utilizado? Bom, ele pode ser utilizado na baixa tensão. Então, este, inclusive, é o poste que a gente vai usar principalmente na baixa tensão. O poste de 9 metros. Ele pode ser também utilizado para a iluminação pública, ele pode ser utilizado para redes de comunicação, onde passa a internet, né? Fibra ótica, etc. Ele pode ser utilizado para a instalação de equipamentos, como, por exemplo, chaves fusíveis, chaves seccionadoras, transformadores? Não, até porque estes equipamentos
são todos equipamentos de média tensão. Então, se eu não posso passar média tensão nesse poste, eu também não vou poder instalar equipamentos de média tensão nesse poste. Assim como não poderei fazer derivações de média tensão utilizando um poste de 9 metros, certo? Também o poste de 9 metros não pode ser utilizado para circuitos duplos. O que são circuitos duplos? São circuitos onde passam duas redes de média tensão em uma mesma estrutura, em um mesmo poste. E claro, se são duas redes de média tensão em um mesmo poste, eu não posso utilizar num poste de 9 metros, porque no poste de 9 metros eu não posso usar média tensão, tá? A outra altura padrão aqui utilizada pela Enel é o poste de 10 metros e meio. O poste de 10 metros e meio, ele pode ser utilizado em redes de média tensão? Sim, o poste de 10 metros e meio, ele pode ser utilizado em redes de média tensão. E também podem ser utilizados em redes de baixa tensão. Ele pode ser utilizado em iluminação pública, em redes de comunicação, internet, etc. Ele pode ser utilizado em equipamentos? Não. Apesar do poste de 10 metros e meio, né, poder ser utilizado em redes de média tensão, mesmo assim, eu não posso instalar equipamentos em um poste de 10 metros e meio. Então, por exemplo, eu não posso instalar um transformador, que é um equipamento, em um poste de 10 metros e meio na média tensão. Em um poste de 10 metros e meio, eu também não posso fazer uma derivação, tá? Derivação é aquela situação, né, que eu tenho uma linha tronco, e da linha tronco eu tenho as ramificações. As ramificações, o ponto de onde sai aquela ramificação é justamente a derivação. Então, para fazer uma derivação, eu não posso utilizar um poste de 10 metros e meio, e também não posso utilizar um poste de 10 metros e meio para circuitos duplos de média tensão. Apesar de eu poder utilizar, né, o poste de 10 metros e meio na média tensão, não posso utilizá-lo em um circuito duplo de média tensão. E agora nós temos também o poste de 12 metros, né, que é a terceira altura padrão utilizada aí pela Enel. O poste de 12 metros pode tudo, né? Liberou geral. Então, no poste de 12 metros, eu posso construir uma rede de média tensão, eu posso utilizá-lo para construir uma rede de baixa tensão, eu posso utilizar o poste de 12 metros para iluminação pública, para comunicação, para equipamentos. Então, se eu preciso instalar um transformador, eu vou instalar em um poste de 12 metros. Derivações de média tensão, se eu for fazer uma derivação de média tensão, eu vou utilizar o poste de 12 metros. E se eu precisar utilizar um circuito duplo, eu também vou utilizar um poste de 12 metros. E vocês devem estar se perguntando, professor, tem dois postes aí que o senhor não falou, que é um poste, que são os postes de 10 metros e os postes de 11. E está aí nessa tabela. Por que é que eles estão aí? Esses postes estão aqui porque estas são as alturas do antigo padrão de postes utilizados pela Enel. Antigamente, a Coelce, né, no lugar de postes de 12 metros, no lugar dos postes de 12 metros, ela utilizava postes de 11 metros. Antigamente, no lugar dos postes de 10 metros e meio, a Enel utilizava postes de 10 metros. E para os postes de 9 metros, antigamente, né, ela utilizava os postes de 8 metros. Só que isso é um padrão antigo, né? A gente ainda vai encontrar muitos postes de 10 e de 11 metros nas redes da Enel. Tanto é que se a gente fosse fazer aquela nossa aulinha de campo, que eu sempre costumo levar os alunos do S4 para fazer, a gente iria encontrar tanto postes de 10 e 11 metros na rede, quanto postes também de 10 metros e meio e 12, né? Tanto postes no padrão antigo, quanto postes no novo padrão, tá certo? Mas estes aí são as principais aplicações dos postes utilizados pela Enel nas redes de distribuição. E aí eu pergunto para vocês, o que significa dizer que um projetista de uma rede elétrica definiu que para determinado ponto ele deveria utilizar um poste 612? O que é que significa, em resumo, 612?
Se alguém quiser responder no microfone, pode explicar. Ninguém quis responder? Então, o poste 612 significa que o projetista solicitou um poste com 12 metros de altura e que suporta um esforço de 600 decanewtons para aquele local. 600 quilogramas não, né? Porque quilogramas é a unidade de massa. Mas como que um peso, né? De 50 quilogramas. Vamos falar, de 50 não, perdão, de 600, né? 600 quilogramas. Então, o poste 612 significa isso. Um poste de esforço 600 decanewtons e 12 metros de comprimento. Existem também nas redes mais antigas postes que não estão listados. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Postes de 10 metros e de 11 metros. Esses postes estão fora de padrão, não são mais utilizados. E também postes de 8 metros, tá? O nosso poste, pessoal, ele é uma figura geométrica, né? Que tem várias faces, tá? Deixa eu desenhar um poste aqui mais ou menos de novo. Está aqui o nosso poste, ó. Tridimensional, desenho aqui tridimensional. O meu poste ele vai ter 1, 2, 3, 4 faces, né? Além de outras que ele tem. 4 faces, tá? Quando ele está aí na vertical. 2 faces desse poste são as chamadas faces lisas do poste. São aquelas faces que não têm as chamadas gavetas, aqueles vasos, né, que tem dentro do poste. E ele tem outras 2 faces vazadas, que são onde ficam as gavetas. Essas faces lisas, né, do poste são construídas assim por um motivo, né? E as faces vazadas também. Então, se a gente pegar aqui, ó, um poste e cortá-lo ao meio, a gente vai visualizar esse perfil aqui. Vocês estão vendo aí na tela de vocês. E aí a gente vai ter 2 faces, né? Face A, ou melhor, 4 faces, né? Face A, que é desse lado, e desse lado aqui também, né? E a face B, que nesse caso aqui é o que eu chamo de a face lisa do poste, né? Essa face lisa do poste é a que a gente costuma chamar da face de maior esforço do poste. No caso aqui, a face B, né? A face de maior esforço do poste. E essa face aqui, que é a face onde tem as gavetas, tá? É a face de menor esforço do poste. Como assim, professor? O que quer dizer isso, maior e menor esforço? Vocês vão entender a partir dessa seguinte explicação. Essa imagem aí nos traz como se comporta a resistência nominal de um poste de acordo com o ponto, ou melhor, com o ângulo de aplicação da força a este poste. Suponhamos, por exemplo, que esse poste aqui da imagem seja um poste de esforço 1000 decanewtons. Ele vai suportar 1000 decanewtons em qualquer situação, em qualquer ângulo que a força for aplicada ao mesmo? Não. Ele vai suportar 1000 decanewtons quando eu tenho uma força aplicada a 0 graus aqui em relação a este ponto do poste. Então, quando eu aplico uma força nesse sentido aqui, ó, em um ângulo de 0 graus, o esforço, a resistência nominal suportada por esse poste vai ser 100% da sua resistência nominal. Agora, a partir do momento que eu vou variando a angulação da aplicação dessa força, a resistência nominal, a resistência que esse poste vai suportar, na verdade, vai se alterando. Por exemplo, se eu aplicar uma força em um ângulo que está entre 20 e 40 graus, aqui desse ponto do poste, o esforço dele já não vai ser mais de 1000 decanewtons. Ele não vai mais suportar 1000 decanewtons, mas sim
0,8 ou 0,80, ou ainda 80% de 1.000 decanewtons, que neste caso aqui será, por exemplo, 800 decanewtons. Agora, se eu resolver aplicar uma força a este poste em um ângulo que está entre 60 e 80 graus, o esforço desse poste também não será 1.000 decanewtons e também não será 800 decanewtons. Será quanto? Será 0,6 do esforço nominal, ou 0,60 do esforço nominal, ou 60% do esforço nominal, que neste caso aqui será de 600 decanewtons. Até chegar a um ponto, ok, em que eu vou aplicar uma força exatamente a 90 graus aqui, no meu ponto. Quando chega a 90 graus, de quanto é que vai ser o meu esforço mecânico? 0,5. A resistência nominal vai ser de 0,5. Significa dizer, então, que esse poste vai suportar, nesta face aí, que a gente chama de face de menor esforço, 50% do seu esforço nominal. Se ele é um poste de 1.000 decanewtons, aqui nessa face, ele vai suportar 500 decanewtons, que é 50% de 1.000 decanewtons. É exatamente este motivo que nós chamamos essa face aqui, onde estão as gavetas, de face de menor esforço, porque é justamente aí nessa face onde o poste vai suportar apenas 50%, apenas metade do seu esforço, da sua resistência nominal. E essa face aqui, que é a face lisa, nós chamamos de face de maior esforço, porque é justamente essa face aqui onde o poste vai suportar 100% do seu esforço, da sua resistência nominal. Por isso, essa é a face de maior esforço. A gente representa em um projeto, por exemplo, em um desenho de uma rede elétrica, este tipo de poste de concreto armado do tipo duplo T, por um retângulo, ok? Onde, neste retângulo, a menor face do retângulo simboliza, representa a face de maior esforço. É o contrário, tá vendo? O menor lado do retângulo, em um desenho, né, em uma representação gráfica, representa a face lisa, a face de maior esforço do poste. E o maior lado do retângulo, representa a face de menor esforço, tá? Repetindo. O menor lado do retângulo representa a face de maior esforço. O maior lado do retângulo representa a face de menor esforço do meu poste. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, deixa eu só apagar aqui novamente para que vocês possam ver, visualizar melhor. Essa aqui é a minha face de maior esforço do poste, onde quando eu aplico uma força de 0 graus, está torto, né? Mas suponha que seja 0 graus, em relação a essa face, ele vai suportar 100% do seu esforço nominal. Se eu aplico uma força a 90 graus, ou seja, uma força do lado aqui da sua face de menor esforço, ele vai suportar 50% desta resistência nominal desse poste. Se for um poste 600, por exemplo, ele vai ter 600 decanewtons nessa face. Nessa face ele vai suportar 300 decanewtons. Se for um poste de 300 decanewtons, ele vai suportar 300 decanewtons nessa face e 150 decanewtons na face de menor esforço. E assim por diante. Vamos falar agora do engastamento do poste, tá? O engastamento é a profundidade de instalação do poste, ou seja, é a profundidade do buraco onde o poste será instalado. Então, essa altura que a gente dá aqui do poste é a altura por completo do poste. Não é a altura que o poste tem do solo ao topo. Por quê? Porque do solo para baixo do solo tem outra parte do poste que está lá fincada, que está engastada ao solo, tá? E esta profundidade de engastamento, a profundidade do buraco onde será
instalado o poste depende diretamente da sua altura. Então, o engastamento de um poste, ele é dado pelo comprimento do seu poste, multiplicado por 0,1, somado de 60 centímetros, ou de 0,6 metros. Claro, o comprimento do poste em metros. Então, o engastamento de um poste será 10% da altura do poste, mais 0,6 metros, ou 60 centímetros. Desde que este engastamento fique entre, ou seja, no mínimo, de 1,5 metro, tá? Se for menor do que 1,5 metro, quanto é que a gente vai medir, vai dizer que é o engastamento desse poste? 1,5 metro. Por exemplo, se eu pegar aqui um poste de 7 metros, vamos colocar o número 7 aqui nessa nossa formulazinha. Colocando o número 7 aqui. Quanto é que vai ser o valor do meu engastamento? 0,1 vezes 7, 0,7. 0,7 mais 0,6, eu tenho 1,3. Então, o engastamento desse meu poste será de 1,30 m? Não. O engastamento do meu poste será de 1,5 m, porque o meu poste, porque eu tenho essa regrinha aí do engastamento, que a profundidade de engastamento de um poste não pode ser menor que 1,5 m. Isso significa dizer que, se eu for instalar aqui o meu poste, né, acho que poste torto, né, mas se eu for instalar aqui o meu poste, ao solo, ele vai ficar com 1,5 m aqui para baixo, tá certo? E o restante dos 7,5 metros vai ficar aqui para cima, que no caso vai ser, ó, 5,5 metros. 5,5 mais 1,5, 7 metros. Então, um poste de 7 metros, por exemplo, ele vai me fornecer uma altura, né, do solo ao topo do poste de 5,5 metros e não de 7 metros, porque 1,5 metro vai estar engastado ao solo. Além do engastamento do poste, né, dessa profundidade, também deve-se observar, na escavação do buraco, né, a espessura, né, do buraco. Verificar esse valorzinho aqui, A, e o valor B, se o buraco que eu estiver escavando for um buraco retangular. E, no caso, se for um buraco circular, verificar aqui o diâmetro do buraco que será escavado. Então, quando se escava um buraco para instalar um poste, tem que se observar, além do seu engastamento, que é a altura, que é a profundidade em que o poste vai ser fincado ao solo, eu tenho que verificar também a espessura, o tamanho do buraco em que será instalado. E claro que isso vai depender, esses valores vão depender da altura dos postes existentes, tá certo? Então, em um buraco retangular, né, eu vou ter essas dimensões aqui que são tabeladas. Em um buraco circular, eu vou ter estes diâmetros aqui, que também são tabelados e podem ser consultados. Antes de mostrar essa figurinha, eu quero trazer para vocês esse cálculo, né? A gente calculou o engastamento de um poste de 7 metros. E aí, de quanto é que será, de quanto é que vai ser o engastamento de um poste de 10 metros e meio? Bom, eu vou dar 20 segundinhos para vocês fazerem esse cálculo aí para mim e me responderem aqui e agora. E está gravando, tá? 30 segundinhos para vocês me responderem. Valendo! E aí, qual é o resultado? Qual é o engastamento de um poste de 10 metros e meio, pessoal? Ou de casa, tem gente aí? E o pessoal está dormindo, hein?
Ninguém quer ligar o microfone? Ninguém quer falar? Olha só. A minha formulazinha é 10% da altura do poste mais 60 centímetros, tá? Então, 10% de 10,5 será 1,05. 1,05 mais 0,6 dá 1 metro e 65 centímetros, tá? Isso significa dizer que em um poste de 10 metros e meio, eu vou ter a seguinte situação, né? O poste de 10 metros e meio, ele vai estar fincado, aqui ao solo, tá? E ele vai ficar com 1,65 metro e 65 para baixo do solo. E acima do solo, ele vai ficar com uma altura de 10 metros e meio menos 1,65, que dá exatamente 8 metros e 85 centímetros. Então, o poste de 10 metros e meio, na verdade, ele vai me oferecer do topo ao solo, né, do topo ao solo, 8 metros e 85 de altura. Para um poste de 12 metros, mesmo raciocínio. 10% de 12, 1,2. 1,2 mais 10% de 12, 1,2. 1,2. 1,2 mais 0,6, 1,8. Tá? Então, meu poste de 12 metros vai ter isso daqui, ó. Poste de 12 metros, ele vai ter 1,2 metros para dentro, tá certo? Para baixo, aliás, do solo, e 10,8 metros para fora, né? Então, 10,8 mais 1,2 totaliza 12 metros, que é a altura do poste. Mas a altura que ele vai me fornecer do topo até o solo é de 10,8 metros. E claro, pessoal, isso vai ser uma constante, porque a altura do poste não vai ficar se alterando, tá? Então, todo poste de 12 metros, o seu engastamento é de 1,2. Todo poste de 10 metros e meio, o seu engastamento é de 1,65. E o de 9 metros? 10% de 9 metros dá 0,9. 0,9 mais 0,6 dá 1,5. Então, o engastamento de um poste de 9 metros é de 1,5 metros, tá certo? Vamos adiante, tá? Ainda, viu, pessoal, nas redes da Enel, como eu já havia falado para vocês no início da aula, não somente postes de concreto, mas também os postes construídos, né, em fibra de vidro. Estes postes de fibra de vidro não é o padrão, tá, utilizado pela Enel. Vai ser utilizado apenas em algumas situações específicas. Quais são elas? Devem ser utilizados nas redes de distribuição de média e baixa tensão, localizadas em ambientes sujeitos à poluição pesada ou muito pesada. Que tipo de ambiente é esse existente aqui no nosso Ceará? Ali a região litorânea, onde essa poluição é proveniente da corrosão salina, da maresia, tá? Do efeito do mar. Então, nestas regiões, o concreto ele se estraga facilmente, né? Mais rapidamente. E a fibra de vidro é mais resistente a esse tipo de ambiente, e aí a Enel prevê esse tipo de utilização nessa situação. Mas também em outras situações, ó, onde eu tenho uma área de difícil acesso, que eu não posso entrar, por exemplo, com um caminhão muque, carregando um poste de concreto, que é bem mais pesado, uma rua muito estreita, por exemplo, ou uma ladeira muito íngreme que não sobe um caminhão, ou ainda uma serra, uma montanha, onde não sobe um caminhão muque para deslocar o poste, se utiliza o poste de fibra de vidro, porque ele é feito em um material bem mais leve, né, onde 2 eletricistas podem facilmente transportar no ombro, né, esse poste. Então, aí existe ainda esse poste de fibra de vidro existente aqui nas nossas redes, tá? Aqui nessa tabelinha, retirado também dos padrões de estrutura da Enel, dos padrões de material da Enel, eu trago para vocês alguns dados a mais dos postes que são utilizados, né?
eu tenho nessa tabelinha, por exemplo, de acordo com a altura do poste, quanto ele pesa, né? Então, por exemplo, um poste 159, ele pesa 90 quilos. Um poste 612, por exemplo, ele vai pesar 280 quilos, certo? Aqui eu também tenho um momento fletor nominal no plano de aplicação de resistência nominal, né? Quanto é o momento fletor desse poste, ok? E cada um desse poste vai ter estes valores aí, tá certo? E aqui do lado nós temos as dimensões destes postes dadas em milímetros, tá certo? Trago aqui apenas para questão de informação de vocês. Outra coisa, como é que a gente vai fazer para localizar no meu poste, essa imagem aqui anterior, como é que a gente vai fazer para localizar no poste essa informação? Como é que eu vou saber em campo que um poste é 609, que um poste é 312, que um poste é 1010,5? Bom, no poste, na sua face lisa, deve vir escrita estas informações, que são, primeiro, a indicação de onde é o engastamento desse poste. Logo na base, ou próximo ali da base do poste. Além disso, vem a informação também do centro de gravidade do poste. O que é esse centro de gravidade? É justamente o ponto de equilíbrio, digamos assim, do poste. Isso facilita, isso indica aonde a pessoa que for transportar o poste, né, deve segurar, para que ele não penda nem para um lado, nem para o outro. Tem também o nome da empresa que fabricou o poste. E aqui está a informação que nos interessa. Na face do poste também vai ter a indicação de quanto é a sua altura e de quanto é a sua resistência nominal. Resistência em decanewtons e a sua altura dada em metros. Além desta informação, a gente tem a data de fabricação do poste, né? A gente tem o número de série do poste e assim por diante. Ok, pessoal? E é isso que nós tínhamos para ver, para falar hoje sobre os postes. Esta aula, se estivesse havendo aulas presenciais, seria seguida por uma aula de campo, onde a gente sairia e, na rua, né, iria olhar poste por poste de um determinado circuito que vocês iriam fazer um projeto para mim, iriam fazer o registro dessa rede. Mas, como a gente não está podendo fazer isso, eu deixo uma tarefinha de casa aí para vocês, né? Todo mundo tem energia em casa. E aí, se vocês saírem, vai ter um poste de frente à casa de vocês, ou bem próximo da casa de vocês. A tarefa de casa é: atravesse a rua e dê uma olhada aí qual é a resistência e a altura do poste que tem próximo à sua casa. Dê uma olhadinha, tenham essa curiosidade, verifiquem aí quanto é a altura e o esforço do poste. Com certeza vai ter essa indicação lá no poste de vocês, tá certo? No poste da casa, no poste da rua em que vocês moram. E aí a gente encerra a nossa aulinha de hoje por aqui com esta informação, para na próxima aula, né, que vai ser próxima semana, a gente continuar falando sobre os outros dois elementos constitutivos de uma rede de distribuição de energia elétrica, né, que são os isoladores e os condutores. Eu vou encerrar a gravação de hoje por aqui, e se alguém tiver alguma dúvida relacionada ao assunto, ou qualquer outro tema relacionado à coordenação de eletrotécnica, vou continuar disponível após a interrupção dessa gravação. Para você que assistiu até aqui, meus parabéns, muito obrigado, e até a próxima aula, se Deus quiser.